Falar então agora, já que a gente está no assunto Covid-19, do decreto do governo do estado. Ontem a gente detalhou ele aqui. O comércio deveria ser fechado em Londrina e em cidades da 17ª Regional de Saúde ontem. Só que o prefeito Marcelo Berinatti, que não falou com a imprensa o dia inteiro, fez um pronunciamento por volta das 5h30, 5h40 da tarde. E ele anunciou que o comércio fica aberto, com base num novo decreto publicado por ele, até o próximo domingo. O comércio de rua, os shoppings, normalmente vão abrir só até amanhã, só até sexta-feira. Mas bares, restaurantes, outros estabelecimentos que podem funcionar aos sábados e domingos, vão abrir até domingo. E na segunda, se não houver uma reconsideração do decreto do governo do estado, aí o comércio fecha, porque ele deixou claro que ele não vai se indispor com o governo do estado, ele não vai baixar um decreto contrariando as medidas que o governador Ratinho Júnior anunciou no início da semana. O que é que significa isso, Juliano? Significa que a gente corre, sim, o risco de ter o comércio fechado, de ter essas restrições mais severas aqui em Londrina a partir da próxima segunda-feira, a menos que o governo do estado reconsidere com base num documento, com base num relatório de tudo que foi feito aqui para combate à Covid-19 e que foi encaminhado à Secretaria de Estado da Saúde. O nosso Guilherme Batista está nesse momento no Calçadão Central, essas imagens são ao vivo e eu estou percebendo, Guilherme, um movimento maior do que nos dias normais, justamente porque as pessoas sabem, né, que tudo pode fechar as portas por aí amanhã. Boa tarde. Boa tarde, Juliano Marcos. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Juliano, exatamente. De manhã, confesso a você que o movimento estava um pouco menor, poucas pessoas andando, mas agora, na hora do almoço, a gente consegue perceber uma grande quantidade de pessoas. Acredito eu que até funcionários que estão se aproveitando aí do horário do almoço para resolver pendências, visitar alguma loja, uma agência bancária e também atrás de remédios. As farmácias, inclusive, a gente consegue perceber várias filas, mas é exatamente por conta disso que você disse. Se o comércio voltar a fechar as portas na próxima segunda-feira, os londrinenses vão ter então hoje e amanhã, mais tardar amanhã, para passear, para frequentar as lojas do comércio aqui de Londrina. Porque por conta do horário restrito, esse estabelecido pela própria prefeitura, as lojas abrem às 10 horas da manhã e fecham às 4 da tarde. É um horário mais restrito justamente para evitar aglomerações, para fazer com que os lojistas tenham condições de fazer o controle do vai e vem de pessoas. A gente lembra o nosso telespectador, a gente fala, né, as lojas estão funcionando normalmente, mas é aquele normalmente se a gente levar em conta a pandemia de coronavírus, com menos funcionários trabalhando, com menos horas aí por dia e também com todo esse controle. Máscara, álcool gel, poucas pessoas sendo atendidas por vez. E a gente fala do sábado e do domingo, Juliano, porque o decreto do estado, ele também prevê o fechamento dos shopping centers. Então, aqui em Londrina, os shoppings estão autorizados para funcionar no final de semana. Então, por essa nova decisão do município, contrariando aí a determinação do estado, o comércio de rua funcionaria hoje e amanhã, das 10 às 4, e os shoppings poderiam funcionar até domingo. O prefeito tem essa expectativa de que até lá o estado responda aí esse recurso apresentado, quem sabe mudando de ideia, dando aí a possibilidade para que as coisas continuem do jeito que estão aqui na cidade. Guilherme, a expectativa é enorme, até porque a gente sabe que, com base nesse decreto do prefeito, com base nessa autorização para que o comércio fique funcionando até domingo, repito, comércio de rua, shoppings até amanhã, vale aquela recomendação que já existia. Muita gente que tem lanchonete, muita gente que tem estabelecimentos que comercializam produtos perecíveis, essas pessoas não vão perder o estoque. O que aconteceria se o comércio fechasse hoje. Estou vendo aí a presença da Guarda Municipal agora, que obviamente não vai fazer fechamento, não deve fazer nem mesmo a orientação, a menos que ela encontre, né, Guilherme? Um estabelecimento comercial superlotado, muita gente aglomerada, mas fica valendo a determinação do prefeito e o próprio governo do estado disse que as prefeituras regulamentariam isso.
o comércio fecha, se nada mudar, só na segunda-feira, né? Exatamente. Hoje de manhã a gente viu também a presença de 2 viaturas da Polícia Militar, uma naquela ponta do calçadão e uma na outra. A gente fala aqui do calçadão entre as ruas João Cândido, professor João Cândido, e a Avenida São Paulo, e a gente até questionou os policiais. Ontem, na hora, inclusive do Balanço Geral, né, Juliano? A gente mostrou ao vivo um trabalho aí realizado pela Polícia Militar que terminou no fechamento de muitas lojas, principalmente ali na Rua Sergipe. O próprio camelódromo de Londrina, que tinha funcionado normalmente no período da manhã, também precisou fechar as portas por conta dessa orientação por parte da Polícia Militar. Mas a partir, então, da criação desse novo decreto e dessa determinação feita pelo prefeito Marcelo Bellinati, tudo segue como o que estava anteriormente. O decreto estadual ele é deixado de lado, pelo menos de forma provisória, e os comerciantes têm essa liberdade, essa autorização para continuarem funcionando até domingo. Conversei hoje, como eu disse, com alguns policiais que estavam aqui no calçadão e eles me disseram que não receberam nenhum tipo de orientação, recomendação para conversar com os comerciantes, para orientá-los aí a fechar as portas. A Guarda Municipal faz justamente esse trabalho que você disse, Juliano, acompanhando a movimentação e garantindo aí que não haja aglomerações em alguns estabelecimentos. Pelo que a gente consegue ver, o movimento de pessoas andando no calçadão, ele realmente é bastante grande. Na frente, vou pedir até para o Bono mostrar aquela agência bancária. Na frente das agências bancárias e também das farmácias, a gente vê filas para entrada. Mas nos estabelecimentos comerciais propriamente ditos, Juliano, o movimento ele até que é tranquilo. As pessoas entram, as pessoas saem, recebem o álcool gel. A gente vê ali, inclusive, uma funcionária, não sei se o Bono vai conseguir mostrar, com certeza vai, tá com um frasquinho de álcool gel ali, a pessoa recebe o álcool gel, entra, faz a compra, sai. O movimento dentro das lojas, ele é relativamente tranquilo, mas tem muita gente passeando aqui no centro, nesse horário do almoço, viu? Com toda certeza, e você vai ter agora todos os detalhes dessa decisão do prefeito Marcelo Bellinati de permitir que o comércio fique aberto até o domingo, que as lojas só fechem na segunda-feira e mais. O pedido que foi feito ao governo do estado, o pedido que foi feito à CESA, à Secretaria de Estado da Saúde, para que a decisão de incluir Londrina nessas restrições mais severas seja reconsiderada. Reportagem do próprio Guilherme Batista no ar. Com a garantia oficializada em decreto, as lojas abriram normalmente no centro. No terminal de ônibus, o movimento foi grande, pouco antes da abertura do comércio. Mas encontramos apenas um veículo trafegando com passageiros em pé, o que estaria proibido. Viaturas da Polícia Militar e da Guarda Municipal até fizeram um patrulhamento pelo calçadão, mas apenas para acompanhar o vai e vem das pessoas. A decisão, anunciada pelo prefeito Marcelo Bellinati numa live nas redes sociais, contraria a determinação do governo do estado e garante as atividades do comércio e dos shopping centers funcionando até o próximo domingo. É necessário que esses critérios que foram estabelecidos para a quarentena em Londrina sejam esclarecidos, sejam especificados, sejam dados a eles todas as transparências necessárias para que a população de Londrina não fique a se questionar por que em Londrina fechou se nós temos melhores indicadores que outras cidades, como, por exemplo, Maringá. Maringá tem mais casos que Londrina. Maringá tem mais ocupação de UTI que Londrina. E não é só Maringá. Tantas outras cidades. Isso tem que ser analisado. Nós não podemos ser colocados, por exemplo, e nós sabemos da dificuldade que o povo, nossos irmãos de Curitiba e Cascavel estão passando, com ocupação de leitos de UTI, próximo, às vezes, até de 100%, e aqui nós, como ocupação, hoje, no dia de hoje, de 44%, e esses dados eu vou passar na sequência, e é isso que a população de Londrina tem se questionado. Além de garantir o funcionamento provisório do comércio, a Prefeitura aqui de Londrina apresentou um recurso administrativo contra o decreto estadual que prevê as medidas de restrição.
No ofício, o município pede para que o Estado analise mais uma vez todos os dados técnicos referentes à pandemia de coronavírus na cidade. A Prefeitura garante que a situação ainda está sob controle e que o fechamento das lojas não é necessário. Eu sempre disse que se Londrina precisasse fechar de novo as suas atividades econômicas, nós iríamos fechar. Eu iria tomar essa decisão sem problema nenhum, no sentido de preservar a vida das pessoas, preservar a saúde e salvar vidas dos cidadãos londrinenses. Eu sempre coloquei isso em todo momento, né? Mas de acordo com os dados técnicos locais, com os dados científicos, médicos, clínicos, epidemiológicos, esse momento, na nossa análise e na nossa visão, ainda não chegou. Esse momento ainda não chegou. Para comprovar os argumentos, Bellinati apresentou uma série de gráficos sobre o avanço da Covid-19 no município. Segundo ele, a taxa de incidência da doença em Londrina é a menor entre as principais cidades do estado, assim como a chamada taxa de positividade. Enquanto que em Londrina, 16 a cada 100 exames dão positivo para coronavírus, em Curitiba são 60, Cascavel 48 e em Maringá 35 positivos a cada 100 testes realizados. O prefeito mostra também que a taxa de ocupação de leitos do município, atualmente em 48%, é a menor entre as principais cidades do estado e justifica a alta taxa de letalidade, uma das maiores do Paraná, dizendo que 67 das 82 vítimas fatais em Londrina tinham mais que 60 anos. Com todo o respeito e admiração que eu tenho pelas autoridades constituídas e sabendo das suas responsabilidades com a saúde de todos os paranaenses, eu peço às nossas autoridades sanitárias e em saúde do estado que olhem com muito carinho para o que Londrina fez até agora e está fazendo. E eu, sem sombra de dúvida, eu falo que pouquíssimas cidades no Brasil fizeram nem perto do que nós fizemos aqui. Em todos os sentidos. Seja na constituição de leitos de UTI, na compra de equipamentos, na contratação de profissionais de saúde, na compra de remédios, na estruturação para proteger a saúde e a vida do cidadão londrinense. Isso mostra os nossos indicadores. E os nossos dados, como eu disse aqui, vai estar à disposição da imprensa. De toda a imprensa, todos esses dados técnicos e epidemiológicos estarão à disposição da imprensa. Para que mostre e faça essa análise, nós encaminhamos esses dados técnicos às autoridades sanitárias, solicitando que olhem com muito carinho essa questão. Os questionamentos feitos pela Prefeitura foram endossados pela Associação Comercial e Industrial de Londrina, que também enviou ofício ao governo do estado exigindo a manutenção do funcionamento das lojas. O presidente da ACIL argumenta ainda que, independentemente da resposta que vier do governo, a Prefeitura tem autonomia para manter o comércio aberto a partir da próxima semana. O município ele tem autonomia para legislar isso. Então, a gente entende que ele possa deixar a economia do jeito que está, no entendimento dele, que a saúde está bem aparelhada. Entre os londrinenses, o impasse sobre o funcionamento das atividades divide opiniões. Enquanto alguns defendem o fechamento como resposta ao avanço da Covid-19 na região, outros alegam que, se as atividades voltarem a ser suspensas, o prejuízo financeiro para lojistas e funcionários vai ser ainda mais grave. A gente fica sempre apreensivo, né? Ainda mais que trabalha no comércio. Espero que dê tudo certo, a gente possa continuar seguindo em frente. É sob controle a nossa cidade, né? Porque se fechar vai estar muito transtorno, né, para o pessoal, né? Porque a vida já não está boa, ainda se fechar, daí piora tudo. E essas pessoas que não respeitam? Eu tô aqui, eu tô com 70 anos.
estou aqui porque estou precisando pegar um pouco de dinheiro, né? No horário que tá bom, das 8 às 4, né? No sábado fechado. Tá aí, gente. Diante dessas determinações do prefeito Marcelo Bellinati, diante de toda essa polêmica envolvendo o decreto do governo do estado, a gente fica numa posição de espera, né? Eu imagino o comerciante que aí estava retomando a vida, né, depois daquele fechamento lá atrás de 4 semanas e agora não sabe se vai continuar aberto a partir de segunda ou não. Você tem uma aposta, Juliano? Volta comigo aqui. Eu acho que não. Porque o prefeito Marcelo Bellinati disse ontem, num trecho da entrevista coletiva, exatamente o seguinte: tem-se tido a regra de que, quando o Estado fecha, os municípios não contrariam essa decisão. Quando o município fecha, o Estado também não contraria essa decisão. Então ele já deixou claro ali. Até por isso ele fez um pedido de reconsideração. Ele poderia ter determinado que o comércio ficasse aberto agora indefinidamente. Mas ele não fez isso. Então, acredito eu, pelo que ele disse ontem na live, ele estava nervoso, foi uma live diferente, ele não falou nada de improviso, ele leu tudo. Ele ficou lendo o discurso o tempo todo, não abriu para uma pergunta da imprensa. A live durou pouco mais de meia hora, o prefeito geralmente fala 2 horas. Fez essa live justamente para não ser questionado por ninguém. Não foi autorizada a entrada da prefeitura lá, a entrada no prédio da prefeitura durante esta fala do prefeito. A imprensa ficou do lado de fora. E isso, eu sei que a informação oficial diz que é para evitar aglomerações, mas até a última entrevista coletiva isso acontecia, até a última live isso acontecia. Então, assim, o prefeito não quer falar do assunto. A verdade é essa. Ele leu, para não correr risco de esquecer nenhum detalhe, a situação da cidade, comparou com Cascavel, comparou com Maringá, comparou com Curitiba e disse que a nossa situação é bem mais tranquila. Aliás, eu queria dar uma ideia aqui, queria cobrar, aliás, mais transparência com relação a essa ocupação de UTIs. E aí não com relação à prefeitura só, não. O prefeito Marcelo Bellinati falou em 44% de taxa de ocupação. Mas acredito eu que o prefeito está falando da taxa de ocupação de UTIs por londrinenses. Por quê? Porque quando a gente tem mostrado aqui esses dados, e pode colocar o Guilherme Batista para mim aqui, por favor, Gui, vem para frente da câmera aqui, porque o Guilherme acompanhou isso muito de perto. O prefeito fala dessa taxa de ocupação apenas da população de Londrina nos hospitais. Mas a gente não pode esquecer que no HU, por exemplo, nós temos gente da região inteira. O HU é o hospital de referência para o tratamento da Covid-19 para toda a nossa região. Tanto, Guilherme, que eu estava levantando alguns dados, no HU já morreram mais ou menos entre 70 e 75 londrinenses pela Covid-19. Alguns outros londrinenses morreram em outros hospitais. Aliás, antes mesmo de eu conversar com o Guilherme, põe o boletim do Covid, só para embasar isso que eu estou falando aqui, ó. Os dados que a prefeitura tem são os dados do município, ó. São 82 mortes registradas, 1.346 casos acumulados. Ó, a gente tem 41 pessoas internadas, 16 em UTIs, 25 em enfermarias. Então, quando o prefeito fala de 40% de taxa de ocupação nas UTIs, ele está falando de londrinenses. Já disse, morreram no HU entre 70 e 75 londrinenses. Só que o total de mortes pela Covid-19 no HU já ultrapassa os 150. Nossa, Juliano, o dobro. Por quê? Porque lá morre gente de Cambé, lá morre gente de Arapongas, lá morre gente de Apucarana, lá morre gente de Ibiporã. Porque o nosso HU atende gente da região inteira. Então, Guilherme, seria importante que os hospitais, e aí não é a Prefeitura de Londrina, que os hospitais nos falassem dessa taxa de ocupação todos os dias, para que a gente possa entender. O prefeito fala de 40% de taxa de ocupação nas UTIs, mas Londrina não tem só londrinenses internados, né, Guilherme? Você tem acompanhado isso muito de perto. Exatamente, Juliano. Tanto é que o decreto estadual, ele prevê essas restrições não só aqui para Londrina, mas para toda a região, para todos os 21 municípios que integram a chamada 17ª Regional de Saúde.
Então, não adianta Londrina passar por essa quarentena. Toda a região também precisaria passar por essas medidas de restrição, de acordo com o governo, porque todo mundo é atendido aqui na cidade de Londrina. Claro, a gente tem o ONPAR em Arapongas, o Hospital da Providência em Apucarana, mas a grande concentração, a maioria absoluta dos pacientes, vem encaminhado para a cidade de Londrina. Trazendo dados dos últimos dias, pode ter mudado um pouco, Juliano, que a gente conseguiu com o próprio Hospital Universitário, que é a grande referência para o tratamento dos pacientes Covid na cidade. É como você estava dizendo, lá no HU, por exemplo, isso há alguns dias, seriam 70 pessoas internadas tratando aí coronavírus, ou em UTI ou em leitos de enfermaria. Dessas 70 pessoas, cerca de 30 seriam aqui de Londrina. As outras 40 são pacientes moradores de cidades da região. Como você disse, Cambé, Ibiporã, Jataizinho. A gente pode citar até Cornélio Procópio, que faz parte de uma outra regional de saúde, mas que de vez em quando tem pacientes transferidos aqui para a cidade de Londrina também. Então, esses 70 pacientes internados, isso, repetindo, dados de há alguns dias, fazia aí o HU ter uma taxa de ocupação de leitos que já ultrapassava os 90%. Se a gente pegar a Santa Casa e o Hospital Evangélico, a situação é ainda pior, com taxa de ocupação ultrapassando os 100%. Ou seja, tem mais gente internada do que a capacidade desses hospitais possui, né? Mais do que a capacidade desses hospitais. Pois não, Juliano? Vale lembrar que o ONPAR só voltou a atender pacientes no pronto atendimento no início dessa semana, depois que a coisa deu uma tranquilizada, porque na última semana eles fecharam o pronto atendimento, só atendiam pacientes com a Covid-19, por quê? Porque lá também as UTIs estavam lotadas. Então, preste atenção nessa informação que o Guilherme trouxe agora, a gente já falava de 90% de taxa de ocupação na UTI do nosso hospital universitário. O nosso Paulo Monteiro da produção está tentando checar esse número agora, mas eu acho que seria importante, Guilherme, esse acompanhamento diário, porque é isso. O prefeito está falando de londrinenses. A prefeitura não tem os dados da região. Então, isso é preocupante, porque não adianta, né, Guilherme? A gente tem 200 vagas de UTI, 200 leitos em Londrina. Ok, olha, nós só estamos usando 100 para londrinenses. Beleza, mas os outros 100 estão sendo usados por gente da região. A gente pode sim entrar em colapso de UTI, a gente tem que fazer esse cálculo, tá? E era isso que eu queria de verdade perguntar ao prefeito Marcelo Bellinati. Prefeito, por que o senhor não está contando os outros pacientes da região que estão internados aqui? Por que o senhor só fala dessa taxa de ocupação de 40% que não é verdadeira, prefeito? Não é. Essa não é uma informação verdadeira. Nós não temos 40% de taxa de ocupação nas UTIs de Londrina. E aí, de verdade, Guilherme, se a gente tem a UTI lotada, não me interessa. E o número é o que vai ser levado em conta, não interessa se tem londrinenses, se tem gente de Ibiporã, se tem gente que veio de Cornélio Procópio. Nós temos a taxa de ocupação, nós temos 90% dos leitos ocupados. É isso que tem que ser levado em conta. Porque quando a gente fala de 40%, Guilherme, de verdade, e durante muito tempo a gente ouviu isso, e a gente não conseguia entender essa informação, e por isso que eu estou te trazendo agora, tá? Um montão de gente vai falar hoje aí, mas o prefeito falou que está em 44%. Não tá! Não é verdadeira essa informação. Não tem só londrinenses internados aqui, tá? E a gente está batendo nessa tecla faz tempo e agora a gente pode falar com a mais absoluta certeza. Eu estou aqui ao lado do Guilherme Batista, que está acompanhando esse assunto há muito tempo. O meu papel aqui não é pregar o caos, mas também não é esconder a verdade. Repito, eu queria muito poder perguntar isso cara a cara para o prefeito. Prefeito, por que o senhor fala de 44% se no HU agora tem mais de 90% dos leitos ocupados? É isso, né, Guilherme? Não dá para a gente tentar vender essa sensação de tranquilidade e depois vir aquela história toda. Eu me assusto com o governo do estado ter incluído Londrina nessas restrições mais severas. O governo está olhando simplesmente os números.
E números também do chamado isolamento social, que de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o ideal é ficar para cima de 60%. E aqui na região de Londrina, segundo dados divulgados pelo Estado, Juliano, está abaixo de 40%. E é justamente por conta disso que o governo incluiu a região de Londrina dentro desse decreto que prevê todas essas medidas de restrição mais rigorosas, com o fechamento do comércio e tudo mais. E a gente vai ficando cada vez mais assustado, Juliano, porque o pico da doença ele ainda não chegou. Se a gente já está com o principal hospital da cidade, com uma taxa de ocupação de mais de 90% e os casos não param de aumentar, a gente fica preocupado sim. Será que em algum momento vai faltar leito para atender todo mundo? E quando a gente fala que cidades da região encaminham pacientes aqui para Londrina, o londrinense, acho que mais bairrista, pode até falar, ué, mas será que Londrina não pode gastar dinheiro para atender pacientes de outras cidades numa situação dessa? A resposta é a seguinte: Londrina é a gestora plena dos recursos do Sistema Único de Saúde. E mais, ela recebe dinheiro de cidades da região justamente para atender pacientes. Então, os recursos públicos são encaminhados para a cidade, que como é a referência na região, ela pega esse dinheiro justamente para atender todo mundo. Então, são recursos que vêm de fora. Quando a gente fala de recursos do SUS, é recursos federais do Ministério da Saúde. Então, a cidade recebe dinheiro a mais justamente para prestar esse atendimento. E ainda bem, né, Juliano? Porque Londrina é conhecida nacionalmente justamente por ser uma grande polo aí de tratamento de saúde, por conta de médicos, clínicas, hospitais, como o próprio hospital universitário. Então, quando as coisas começam a se cercar, quando a doença começa a se espalhar cada vez mais, a preocupação realmente é bastante grande, sem contar a alta taxa de letalidade. O governo do estado coloca, Londrina só perde para a regional de Cornélio Procópio, que tem aí quase 18 mortes a cada 100 mil habitantes. Aqui em Londrina já são quase 15 mortes a cada 100 mil habitantes. Então são diversos dados. É claro, a gente respeita e a gente divulga os dados mostrados pela prefeitura, mas também faz esse contraponto justamente para fazer essa reflexão. Será que a situação está realmente sob controle? Vamos ter que acompanhar aí no decorrer dos próximos dias.